Queria pedir que você prestasse muita atenção no texto para nós compreendermos o que nós vamos ler aqui. Que para alguns talvez você nunca tenha ouvido falar nesse texto. Então é importante nós prestarmos muita atenção. Zacarias, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que te tenho feito com quem passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, um renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Podeis assentar. Se você quiser, pode ficar com a sua Bíblia aberta. Uma aguinha aqui perto. Vamos aqui à palavra do Senhor, irmãos. Para nós compreendermos esse texto, nós temos que voltar no tempo e fazer uma ordem cronológica dos fatos, para que nós cheguemos aqui. Mas vou tentar ser bem rápida para chegarmos a este texto. Esse texto aqui é um texto do profeta Zacarias. Zacarias, ele é contemporâneo, ou seja, do mesmo tempo de Ageu, que é o tema dessa festividade. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, que é quando o povo de Judá volta do exílio babilônico para primeiro reconstruir os muros de Jerusalém e depois reconstruir o templo do Senhor que foi destruído. Quando olhamos na ordem dos fatos, nós vamos ver o seguinte: Jeremias profetizou o cativeiro de 70 anos. Nós não estamos falando de Israel, nós estamos falando de Judá, porque Israel foi destruído pelos assírios, mas Judá agora tem a sua profecia sobre a sentença de Jeremias, dizendo ao povo 70 anos de cativeiro por mão de Nabucodonosor na Babilônia. Isso se cumpre no final do livro de Jeremias, e no começo do livro de Daniel e de Ezequiel nós vamos ver isso acontecendo. A Bíblia diz que o povo foi levado cativo, todo o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, e alguns, muitos pobres, inclusive Jeremias, ficou em Judá, em Jerusalém. Só que
Se você olha para Israel hoje, nós temos alguns dos restos das portas, do muro das lamentações, 12 portas. Era muito grandioso, muito formoso aquilo que Deus mandou fazer. Mas agora, por desobediência do povo, Deus falou por meio do profeta Jeremias por muitos anos. Eles não deram ouvido. Falou por outros profetas, eles não deram ouvido. O Senhor permitiu e eles foram levados cativos. Ser levado cativo para outro lugar é tal como vocês que estão aqui nessa noite. Se nós, Paranaguá, por exemplo, fôssemos tomados e fôssemos levados cativo lá para os Estados Unidos e destruíssem toda Paranaguá, é exatamente isso que acontece em Jerusalém. E só ficou em Jerusalém pobres e também Jeremias, que escolheu ficar ali por ordem do Senhor. A Bíblia vai dizer que Daniel foi levado, os príncipes foram levados, os utensílios da casa do Senhor foram levados. Ezequiel nasce, Ezequiel profetiza dentro da Babilônia, não é Ezequiel profetizando em Jerusalém. Ezequiel profetiza no meio da Babilônia. 70 anos é o tempo de uma vida, de uma geração. Então nasce pessoas ali dentro e morre pessoas ali dentro. Da onde? Da Babilônia, fora da sua terra, com outra língua, recebendo outro nome, recebendo outra comida, uma cultura totalmente diferente, a qual eles foram se acostumando, se adaptando, outros deuses que eles foram aceitando, porque tem uma coisa que se chama rotina e repetição. O ser humano, quando ele torna alguma coisa que está se repetindo na sua vida, rotina, ele torna hábito. E isso passa a fazer parte do seu dia como se nada tivesse acontecido. Se você tem um hábito, vai ser muito difícil você tirar esse hábito seu, porque você conquistou repetindo ele várias vezes. Agora imagina uma vida dentro da Babilônia. As pessoas estão agora repetindo o que a Babilônia está lhe mostrando. Outros deuses, outros nomes, outras comidas, estão abandonando o Senhor, ainda que no meio da Babilônia, Deus sempre levantou profetas. E Deus continuou fazendo promessa de restauração. Mas sabe qual é a visão espiritual de Deus do povo? É o que a Israel pregou aqui, é o que a Elisama pregou aqui. Quando Deus olha para o povo na Babilônia, sabe que Deus vê? Um vale de ossos sequíssimos, morte, solidão, tristeza, ambiente pesado, ambiente de morte. Mas o povo estava vivo, irmão. O povo estava comendo, o povo estava vestindo, o povo estava sacrificando, o povo ia no templo, o povo fazia ofertas, o povo continuava a sua vida normalmente, mas estavam com hábitos da Babilônia, estavam se moldando a cultura da Babilônia por causa da repetição, todo dia, e aí a gente vai entendendo assim, Deus aceita, é normal, e hábitos vão entrando dentro de nós e vão nos afastando. Você já está começando a entender, e vão nos afastando do centro da vontade do Senhor. Então o povo, mesmo sabendo que o exílio era castigo, que o exílio era disciplina, que o exílio era correção, ao invés de se voltar para Deus, ainda no exílio eles desobedecem e se afastam mais de Deus. Mais de Deus, a ponto do cenário ser um cenário que Deus olha e vê o seu povo como ossos sequíssimos. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, de como Deus está nos vendo, não é como nós estamos nos enxergando. Quer ver uma coisa? Isaías pensava estar bem, porque até mesmo Isaías estava sendo usado por Deus como profeta para a nação, mas quando Deus resolve mostrar Ele mesmo para Isaías, o que Isaías vê é o seu pecado, a sua condição, porque Deus
Porque a visão natural não é a visão espiritual. A visão humana não é a visão de Deus. O nosso olhar não é o olhar de Deus. E Deus nos olha com olhos como chama de fogo. Isso diz de uma totalidade, não passa nada batido aos olhos do Senhor. O povo dentro do cativeiro, agora Deus fez promessa de restauração. E Deus vai começar essa restauração usando Ciro, a qual Isaías um dia tinha profetizado. Porque Babilônia cai, agora os medos e persas dominam a Babilônia. E Deus vai usar Ciro. E Ciro dá liberdade para o povo de Judá voltar a Jerusalém. Vem comigo na história. Quando eles voltam para Jerusalém, volta uma caravana. E primeiro volta com eles Esdras. E a Bíblia vai, porque Deus sempre vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus para cada tempo. Deus não deixa o seu povo e a sua obra perecer. Agora vindo para Jerusalém, tudo destruído. Mas Deus levanta Esdras, levanta Zorobabel e levanta Josué. A Bíblia vai dizer que esses homens vêm primeiramente, restabelecem o culto ao Senhor. Mas vem comigo, quem é Zorobabel? Zorobabel é descendente de Davi. E se o povo não tivesse sido levado cativo, Zorobabel seria rei. Mas como o povo foi levado cativo, quando eles voltam, não se estabelece monarquia mais em Israel. Mas Deus levanta Zorobabel como líder para não quebrar a linhagem de Davi. Porque vai começar as profecias sobre o Messias que viria. E o Messias que viria da linhagem de Davi. E Deus não quebra princípio. Se ele disse que viria da linhagem de Davi, ele dará continuidade. A história pode querer fazer parar. O inimigo pode querer se intrometer e dizer que os planos de Deus estão frustrados. Mas Deus não frustra os teus planos. Deus não estraga nada. Deus sabe colocar cada coisa no seu lugar. Ele não vem como rei, mas ele vem como líder. E como líder também vem Josué. Josué agora é filho de quem? De um sumo sacerdote. O último sumo sacerdote que foi antes de Judá cair, agora ele é filho. Então quando volta Esdras, volta o líder Zorobabel e vem com ele Josué como sumo sacerdote. Porque Deus também não deixa a linhagem de Levi cair. O Senhor mantém o padrão, porque ele escolheu Levi para ser sacerdote, é tribo de Levi. E dali vinha o sumo sacerdote responsável religiosamente por todo o povo. E esse Josué, com Zorobabel e Esdras, vai restabelecer primeiro no reinado de Ciro um altar ao Senhor. Um altar de pedras, porque não tem tempo. Mas eles vão tentar oferecer um sacrifício. É onde nesse tempo agora Deus já está despertando o coração de quem? De Neemias. Lá no palácio, ainda na Babilônia, que agora é o reino da Pérsia. E a Bíblia vai dizer que depois que Esdras veio, já começou o reboliço ali para a movimentação, para levantar o templo. Mas os muros estavam ainda em ruína. Deus levanta Neemias. Neemias vem e começa a obra de restauração do muro. Sabe por quê, irmão? Não adianta a gente querer começar a nossa vida espiritual por dentro primeiro, sem resolver as pendências de proteção por fora. Nós precisamos vigiar, precisamos estar atento. Não dá para querer ser espiritual se não tiver proteção espiritual. Não adianta reedificar um templo para adoração se os muros estão com brechas gigantes que o inimigo pode entrar e destruir de novo. Tem gente que aceita Jesus de novo
mundinho e agora vão construir as suas casas. É o que vemos em Ageu capítulo 1. E Deus vai dizer, levantar Ageu e vai dizer: ei povo, não é tempo de vocês estarem com a casa de vocês linda, maravilhosa, a melhor telha, a melhor tinta, e a minha casa derrubada, e a minha casa sem zelo, e a minha casa descuidada. Vai pegar madeira, sobe o monte e vai trabalhar na minha obra. Ageu e Zacarias são profetas de animação para o povo. Mas não é aquela animação, eu sou contigo. Não, é aquela animação de repreensão, arrependimento e avivamento para trabalhar. Porque tem gente que quer que Deus passe a mão nas tuas costas e diga: filho, eu sou contigo quando você está tudo errado. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo quando você se arrepende, para você se levantar e fazer o meu querer. Eu sou contigo. Para você ir para o centro da minha vontade, eu sou contigo. Para você mudar de vida, eu sou contigo. Para você caminhar mais um pouco, eu sou contigo. Eu sou contigo para tu ir na linha, para tu ir no caminho estreito, para tu entrar pela porta. Eu sou contigo. Para te livrar, para te guiar, para te proteger, eu sou contigo. Mas para você andar no caminho certo. Agora tem gente querendo a proteção de Deus para andar pelo caminho do inimigo, para andar por caminhos que o Senhor não está. Senhor, me dá o livramento de você pisando no laço do passarinheiro. Senhor, me cobre com teu sangue e você se entregando à concupiscência da carne. Senhor, me protege e você abraçando o inimigo. Deus está dizendo: eu não sou contigo para a tua morte. Eu sou contigo para você entrar no meu querer e viver uma vida plena comigo. Vem comigo na história para a gente chegar. A Bíblia vai dizer agora que tem Esdras com a palavra, tem os homens já todos preparados. Deus levanta Ageu, anima o povo para que o povo reconstrua o templo do Senhor. Mas Deus levanta Zacarias. E antes de reconstruir o templo, Deus usa Ageu dizendo para eles irem reconstruir o templo. Mas Deus levanta Zacarias e mostra uma realidade espiritual antes deles construírem o templo. E é que o Senhor me deu essa palavra. Já falei quem é Josué, sumo sacerdote que vem da linhagem de Levi e que agora é sumo sacerdote para a reconstrução do templo. Capítulo 3 de Zacarias. A Bíblia vai dizer que Zacarias, Deus usa Zacarias em visões. E uma das visões que Deus dá a Zacarias é essa do capítulo de número 3. Sabe o que está acontecendo aqui no capítulo do número 3? É uma visão de um tribunal. E eu quero que vocês imaginem comigo para vocês compreenderem a palavra. Deus dá a Zacarias uma visão de um tribunal onde tem Josué, o culpado. Josué aqui representa tanto ele como sumo sacerdote e liderança de Israel, como todo o povo de Judá, que agora simboliza todo o povo de Israel, porque Israel foi acabado. Então chama-se Israel também Judá. Então, no tribunal tem o réu. Qual é o réu? Qual é o culpado? Josué, que diante de Deus representa todo o povo. Josué representa todo o povo. No tribunal nós temos o acusador, o advogado que não é do réu, Satanás. O acusador se apresenta à mão direita de Josué. Nesse tribunal também tem um advogado defensor. É o anjo do Senhor no tribunal. Então nós temos três figuras aqui. Biblicamente falando, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor com A maiúsculo, é uma teofania ou cristofania. É Cristo aparecendo em forma corpórea de anjo no local, porque Jesus ainda não tinha encarnado. Ele vai encarnar em Mateus, quando ele vem a
suja, imunda, podre, fedendo. E agora vai começar a acusação. Esse é o sumo sacerdote? Ele não pode exercer esse cargo. As vestes deles estão sujas. E todos sabem que a veste do sumo sacerdote ou do sacerdote tinha que ser de linho branco, puro. E eles também tinham uma mitra na cabeça, que é como se fosse um turbante. E na testa também tinha algo dizendo: Santo é o Senhor, ou santidade ao Senhor. Porque o sacerdote representava a santidade de Deus. Agora, olha a condição espiritual, que não é só de Josué, mas de todo o povo. Satanás está falando: ei, esse aí é o povo que o Senhor escolheu. Olha aí o teu povo que o Senhor mandou lá para o exílio e ainda não se arrependeu. E ainda continua com as vestes manchadas, podres. Olha o cheiro que sobe dessas vestes. Um cheiro horrível da maldade, do pecado, da podridão. E eu quero entrar nisso daqui, irmãos, porque o que está acontecendo aqui é uma visão espiritual, de uma batalha espiritual. Satanás estava querendo impedir a reconstrução do templo, e para isso ele estava apontando que o povo e a liderança do povo não tinha autoridade para reconstruir o templo. Porque o povo pensava que colocando a mão no arado, olha isso. O povo pensava que colocando a mão no arado para trabalhar no templo, pai, pegando tijolo, levando madeira, trabalhando no templo do Senhor, eles estavam se santificando. O Senhor estava preocupado em restaurar o templo, era o propósito do Senhor. Mas Deus queria um povo com o coração puro trabalhando no templo. O povo estava podre, com vestes podres, e dizendo: eu vou trabalhar, e aí vai parecer que eu estou limpo. Mas diante de Deus estava o tribunal, e Satanás só dizendo: olha lá aquele levando o tijolo, olha lá aquele colocando a mão, olha lá que eles não estão limpos, eles estão sujos, eles não merecem, eles não têm autoridade. Porque o templo não santifica o construtor, é o construtor que santifica onde coloca a mão. Se você coloca a mão e está limpo, Deus vai deixar limpo. Mas se você está impuro, você contamina. Se o povo está contaminado e vai colocar a mão nas coisas de Deus, vai contaminar. É uma construção contaminada. E Deus está dizendo: eu não quero nada impuro, eu quero um templo puro para me habitar, eu quero um templo santo. E o Senhor está dizendo: Satanás, eles estão sujos, eles estão imundos, eles estão querendo. Mas tem uma coisa: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Sabe o que Jesus estava falando? Cala-te. Não é este um tição tirado do fogo? Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: você é um tição tirado do fogo. Thaís, eu não sei o que é um tição tirado do fogo, eu vou te explicar. Tição tirado do fogo é uma lenha, é uma madeira que foi colocada no fogo, e antes dela se queimar e virar cinza totalmente, é como se tirasse um carvão de dentro do fogo. É um tição tirado do fogo. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para Satanás? Eles estão podres, estão imundos, porque eles são um tição. Eu coloquei eles lá no exílio e eles quase se perderam, mas antes de se perder totalmente, eu tirei com mão forte e tem remanescente. E ainda dá para trabalhar, ainda dá para limpar. E você também é um tição tirado do fogo. O inimigo disse que a tua vida seria dele. Ele disse que você viraria cinza. Ele disse que as drogas te consumiriam, que o álcool te consumiria, que você seria homossexual, lésbica, prostituta, noia na rua. Mas Deus foi lá antes de tudo acontecer e disse: Satanás, eu tiro antes de queimar, eu tiro antes de acabar, eu tiro Ele te tirou com mão forte. Antes o inimigo apagar a tua história,
ainda dá para queimar. O que restou de você agora não vai ser do fogo. Não vai ser do fogo da disciplina. Agora vai ser do fogo do Espírito. E tem um segredo aqui. É o que aconteceu quando Moisés viu a sarça ardente. Deus não precisa de um bom material. Quando Moisés olha para a sarça ardente, a Bíblia diz que o fogo pegava e não consumia a sarça. Então não interessa se você é um tição que parece que foi tudo queimado. Deus está dizendo: vem para o meu fogo, porque o meu Espírito vai queimar sobre ti e você não vai morrer. Você vai ser usado, não vai morrer. Vai ser usado, não vai morrer. Porque o natural é: pegou uma madeira, colocou no fogo, ou ela consome tudo e vira cinza, ou você tira um carvãozinho, talvez com uma pontinha ali, que não pegou fogo, algo que não queimou por completo. Mas se você coloca novamente no fogo, o que vai acontecer? Vai virar cinza. Só que Deus está falando para Josué que não é isso. Ele está falando de restauração. Ele diz: ele é um tição tirado do fogo, que eu vou prosperar. Só que tem algo. A acusação é contra as vestes do sumo sacerdote, que deveriam estar limpas e santas, e estão impuras. Quem deixou a roupa deles impuras? Foi ele ou foi Deus? Pode responder. Quem peca é nós ou é Deus que peca? Somos nós. Quem deveria se corrigir? Era o sumo sacerdote ou era Deus? Era o sumo sacerdote. Mas o pecador, ele não tem como mudar se a graça não alcança ele. Se a graça não nos alcançar com as nossas forças, a gente não muda, a gente cai de novo. Se a mão do Senhor não nos arrancar, a gente volta para a estaca zero. O povo pecou. O povo foi castigado. O povo está imundo. Mas sabe o que Deus olha para Satanás e diz: se você veio acusar, mas eu tenho um propósito. Eu tirei eles de lá e deixei ainda uma parte que queima. Ele é um tição tirado do fogo. E só para você ter uma noção, o Senhor te repreenda. E Josué recebe veste nova, recebe vestidura de sacerdote nova, recebe a mitra na cabeça. Sabe o que é isso? Vem comigo, segura o glória. A roupa imunda de Josué significava a impureza que ele mesmo, e significando o povo estava. Pecado, imundícia, impureza. A mitra na cabeça dele é a perca de autoridade. A mitra também estava suja. Porque quando a gente vive no pecado, irmão, nós perdemos posição e perdemos autoridade no mundo espiritual. Josué continuava sumo sacerdote no cargo, mas no mundo espiritual, Satanás olhava e disse: esse aí está sujo, não tem autoridade, ele não pode falar nada aqui no mundo espiritual, ele não pode mandar nada aqui no mundo espiritual. E é assim conosco. Se nós podemos estar no cargo, podemos estar na cadeira, podemos estar no grupo, mas se estivermos sujos, nós não mandamos nada no mundo espiritual. Vai colocar a mão na cabeça, o demônio não sai. Vai orar para Deus curar e não vai ser curado. Vai querer orar e Deus vai fechar as portas do céu, porque Deus não trabalha com o pecado, Deus vira as costas para o pecado. Então Satanás está dizendo: ei, esse teu povo aí, Senhor, não tem autoridade nenhuma, não tem posição nenhuma. Na terra eles são, mas no céu já perderam autoridade. E o Senhor falara comigo acerca desta igreja. Essa igreja aqui foi muito conhecida há muitos anos atrás pelo poder, pelo fervor do fogo do Espírito. A irmã que ministrou à tarde disse que não conseguia nem passar na frente da igreja, tamanho era o poder e o medo de passar na frente dessa igreja aqui. Deus mudou? Não. Só que Deus colocou a igreja
Só que lembra que o povo no exílio se acomodou? O povo no exílio aceitou? O povo no exílio começou a ter a cultura da Babilônia? É essa igreja também. E o Senhor estava dizendo agora, nesse contexto espiritual, para essa igreja aqui do Embu-Guaçu: o Senhor colocou vocês no fogo para disciplinar, mas Ele manteve vocês. Vocês são tirados do fogo. Tem vasos aqui que permaneceram. Muitos foram queimados e não conseguiram ficar. Mas quantos tiçãos estão aqui? Satanás quer oprimir vocês e quer dizer que vocês não têm autoridade, porque estão acostumados com a Babilônia, acostumados com o natural, já não tem força espiritual. Mas Deus hoje coloca vocês no tribunal e manda Satanás se calar e diz: eles são tirados do fogo. Recebe roupa nova, recebe autoridade. Vocês vão voltar. A glória da segunda casa será maior, 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 calabadácia, maior que a primeira. No tribunal, Satanás tem que ficar pianinho. Porque o juiz mandou ele se calar e disse: o juiz, Cristo, na qualidade de advogado, vai falar que o pai, o juiz agora determinou um decreto de que eles são tirados do fogo e que deveriam receber roupas novas, ou seja, acabou a acusação. A batalha espiritual estava travada. Satanás acusando de um lado e o Senhor defendendo do outro. A gente não enxerga. Sabe o que estava acontecendo no natural? O povo trabalhando na obra. No natural, o povo indo para a igreja. No natural, as coisas acontecendo. Mas no mundo espiritual, um tribunal acontecendo. No mundo espiritual, uma guerra acontecendo contra a nossa alma. Estão trabalhando, mas estão sujos. Olha Satanás acusando. Estão trabalhando, mas não querem entrar no teu querer. E ele fala para quem? Ele fala para Deus. Para que, como se o Senhor olhasse e dissesse: para tudo, mas o Senhor não está mandando parar. O Senhor está dizendo: eles não têm condição de santificar, mas eu santifico eles. Eles não têm condição de parar, mas eu dou força para eles. Eles não têm condição de se limpar, mas eu limpo eles. Recebe veste nova. E agora, na liberação da palavra de Deus, Josué vai recebendo roupas novas, santidade. Porque quando o pecador se arrepende, isso na graça, falando de Jesus, quando o pecador se arrepende, ele é justificado na hora, por causa do sangue de Jesus na cruz. E o que acontece aqui nesse tribunal, exatamente o que Cristo faria na cruz por nós. Irmãos, no tempo da lei, por causa do povo de Deus, o Senhor justificou eles por meio de Cristo. Para alguns isso vai ser incompreensível, mas alguém já entendeu. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor dá uma nova mitra para ele, autoridade. Devolve o cargo. Você continua sendo o sumo sacerdote. Recebeu roupa, santificação. Recebeu a mitra, a autoridade, e Deus falou: continue no cargo, você continua como liderança. Aí, nessa que o Senhor restabelece autoridade, santidade, Satanás não tem mais o que falar, porque Deus completou uma obra. O Senhor tornou limpo o que estava impuro. Agora, não tem mais para Satanás. Mas o Senhor vai tratar com o homem. Porque ainda que o homem sozinho não conseguiria se limpar, trocar as suas vestes perante Deus, o Senhor faz isso para ele. Mas há uma responsabilidade em nós. Porque como no tempo da graça, você vem como você está, Deus te dá um banho de salvação, mas você tem que continuar a santificação progressiva, se limpando, fazendo a manutenção da sua vida com Deus. Não adianta ser limpo hoje e voltar para a impureza. Aí o Senhor vai tratar com quem? Com Josué. Josué, chega aqui. Tá bonito agora, né, Josué? Tá limpinho.
Isaías recebeu autoridade, honra. Agora eu te digo assim: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, há uma condição espiritual. Eu acabei de te limpar. Se você agora continuar no meu caminho e obedecer às minhas ordenanças, você vai julgar a Israel. Responsabilidade com a autoridade. Mas olha só: também guardarás os meus atos e te darei acesso. Acesso aonde tens? Entre os que estão aqui. Quem está no tribunal espiritual? Satanás, Jesus, e tem anjos aqui. Sabe o que o Senhor estava falando para Josué? Josué, se você andar no meu caminho, eu estou te devolvendo autoridade, eu estou te devolvendo responsabilidade do cargo, e eu estou te dando livre acesso à minha presença no céu. Isso no tempo da lei, irmão. Eu estou te dando livre acesso. Eu quero que você vire para o seu irmão e com autoridade. Você vai liberar uma palavra, e essa palavra você está liberando agora no mundo espiritual. Fala para ele: recebe autoridade, recebe responsabilidade e recebe acesso. Recebe acesso. Levanta a tua mão. Recebe acesso. Acesso aonde? A presença. A presença. Satanás não pode mais se opor. Você estava sujo até agora. Ele te limpou, ele te remiu, te restaurou e te deu acesso à presença dele. No tempo da lei, ter acesso ao céu, irmão, é ligação direta. Mas tudo isso é por quê? Porque Deus queria que a obra de reconstrução dos muros fosse feita com eles tratados limpo. Porque não adianta mexer por fora se o espiritual não está pronto. Mas o objetivo é mexer. Lembra do propósito? Deus está falando: eu estou contigo, vai, mexe aqui, mexe lá. Mas ao tratar por dentro do povo, ao tratar espiritual com o povo, há uma guerra espiritual, há um tribunal espiritual. O inimigo querendo acusar, dizendo que não tem autoridade, que não tem posição espiritual. Mas o Senhor está dando autoridade, devolvendo autoridade, dando acesso. Enquanto mexe por fora, Deus está mexendo por dentro. Enquanto mexemos por fora, Deus também está passando por dentro. Ele vai tirar a imundícia, a sujeira, porque está sujo, está imundo. O inimigo está apontando cada pecadinho, está dizendo: olha lá em cima do púlpito a sujeira, olha lá no 5 de oração a sujeira, olha ali a sujeira. Ele diz: olha lá, eles não têm autoridade, mas o Senhor vai levando água da palavra e está limpando, está limpando, está limpando. E não vai ter acusação, não vai ter palavra contra. Ele vai chegar naquele portão e vai bater em retirada, porque você recebeu autoridade de novo, recebeu autoridade de novo e recebeu acesso. Ele não vai parar, ele não vai parar. Não vai te parar mais, não vai te deter mais. Não tem a guerra espiritual. Deus travou por nós. O que nós não poderíamos fazer, Deus fez, nos limpou. Agora Ele trata e diz: te limpei, mas continua no caminho. Se andares nos meus caminhos, porque é uma escolha. E é uma escolha para nós nessa noite. Ou escolhemos receber essa limpeza e continuar no caminho, e ter autoridade, e ter acesso. E aí, irmão, tendo acesso, nós vamos ter visão espiritual. Nós vamos começar a enxergar, irmã Aparecida. Nós vamos começar a enxergar espiritualmente. O que antes você chegava no culto e não sentia, agora você vai chegar no culto e vai sentir. O que antes você entrava aqui, parecia que estava tudo bem, glória a Deus nas alturas, você vai chegar e vai começar a sentir a batalha travada, a guerra espiritual, o inimigo se levantando.
eu não vou dar lugar, eu não vou dar glória, eu não vou entrar nessa guerra, porque depois da guerra é na minha casa. Enquanto você recua aqui, o inimigo avança de lá para cá. Enquanto você está com medo aqui, ele vem armando cilada de lá para cá. É por isso que o Senhor está tratando conosco, porque quanto tempo o inimigo já avançou na tua vida. Eu sinto Deus aqui. Tem vidas aqui que Satanás já entrou dentro da tua casa com destruição. Tu é crente, mas está sujo. O acusador veio e eu vou entrar mesmo, porque ele é crente, mas não tem autoridade. Ele é crente, mas está de mão dada comigo. Ele é crente, mas olha aí, dá para eu entrar e fazer o teu. A tua vida está destruída, mas hoje o Senhor te limpou. Hoje o Senhor abre os teus olhos e diz: você recebeu autoridade, você tem acesso. Se levanta e reage, porque ele foi limpo para levar o povo, e ele simboliza o povo para poder trabalhar na obra. Porque lembra, o templo não santifica o construtor, mas o construtor santifica no que toca. E agora que eles estão santificados, porque Josué representa o povo, eles podem trabalhar para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Não é só pegar a mão dos tijolos, não é só mexer a massa. Irmão, dava para pregar 2 horas se a gente for falar só de Neemias e da reconstrução do templo. Os inimigos que queriam parar a construção dos muros. E Neemias vai dizer assim: ó, com uma mão vocês vão trabalhar e com a outra você vai estar com a ferramenta e você vai estar com a espada. Porque se eles vierem, nós vamos para a guerra. Porque não é para trabalhar desapercebido. Porque o inimigo está à espreita, a gente está olhando no natural. É só um tijolinho, é só uma pintura, é só uma arrumada. Deus está falando: não é a minha casa, é as minhas coisas, é o zelo por mim. O inimigo tem fúria, e falando de tempo, mas e falando de você? Quando você se levanta dentro da tua casa, quando você se posiciona dentro da tua casa com zelo pelo templo do Senhor, que é você, e o inimigo vem, e aí você precisa estar vigiando e trabalhando, vigiando e trabalhando, e não só vigiando como armado, porque se ele vem, tu tem que travar a guerra. Tem que travar a guerra. Não adianta fugir da guerra. Tem que travar a guerra. Tem muita gente que vai à frente e constrói falando de si mesmo, mas quando chega a guerra desmorona, porque não quer travar a guerra. Você não travando a guerra, você é um perdedor antes da guerra. Se você morresse no meio da guerra, você seria um soldado abatido, mas você não é nem um soldado, você é um covarde, porque você não quer travar a guerra. Ai, Deus nos trouxe aqui para falar conosco nessa noite. Está fugindo. Está fugindo do que tu tem que enfrentar, e até quando? Enquanto tu para de travar a guerra, ele não para de travar a guerra contra você. E ele avança destruindo a tua vida, ele avança destruindo os teus sentimentos, ele avança destruindo as tuas emoções, ele avança te desestabilizando, ele avança dos teus filhos, ele avança na família, ele vem conquistando territórios que era para você avançar e conquistar. Nós estamos encerrando. Recebeu acesso? Agora tu tem acesso comigo. Aí o Senhor vai dizer no versículo 8: ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros. Lembra lá dos 120 homens mais experientes? Ele vai dizer: vocês são homens simbólicos. Portentosos quer dizer isso, simbólicos. Josué já é um nome simbólico das mesmas traduções que Jesus. Jesus e Josué é a mesma tradução. E o Senhor está falando para eles: ó, o que eu fiz hoje aqui, porque era o tempo da lei, antes de Jesus. O que eu fiz hoje aqui, Jesus em teofania falando com eles: o que eu fiz hoje aqui para você, Josué,
nomes que estão contigo são simbólicos. Porque eu farei vir o meu servo. Quem? O renovo. Sabe quem é o renovo? Ele vai apresentar no 9 também o renovo. Olha o renovo. Vamos ver se você conhece o renovo. O renovo, porque eis aqui a pedra. Que pedra é essa? A pedra de esquina. Pedra que os construtores rejeitaram, mas a pedra ângulo. A pedra que também é pedra de tropeço para muitos. Quem é essa pedra? Cristo Jesus, o renovo, a pedra. Olha, ele vai falar assim: eu farei vir o renovo, pois eis aqui, ele falando dele mesmo, Jesus, o anjo do Senhor, a pedra que pus diante de Josué. Olha eu diante de ti, Josué, me revelando a você. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. 7, representação dos 7 Espíritos de Deus, da plenitude, o Espírito Santo. Porque quem fez na vida de Jesus foi o Espírito Santo, porque Jesus deixou a sua glória. O Senhor estava revelando. Zacarias é um profeta messiânico. Depois de Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, ele é o segundo maior que profetizou sobre Cristo. Olha aqui o que ele estava falando. Jesus falando para Josué: Josué, você me simboliza. E olha aqui o renovo que eu farei vir daqui um tempo. Olha aqui a pedra que eu coloco diante de ti, e sobre ela 7 olhos, que é o Espírito Santo de Deus. Falando do que viria. E eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. E tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. No tribunal, o que o Senhor fez? Cala-te, diabo. Cala-te, Satanás. Recebe roupa nova. Recebe mitra nova. Num dia, o Senhor santificou todos, purificou todo o seu povo. Aí o Senhor está dizendo agora do futuro para Josué. Josué, olha eu, renovo, Jesus que virei. E virei cheio do Espírito Santo. E num só dia tirarei do meio desta terra toda a sua iniquidade. Qual foi esse dia? O dia que Cristo Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Ali também era o tribunal. Quem era o réu? Eu e você, na condição de Josué, podre pelos nossos pecados. Mas Jesus disse: cala-te, Satanás. Pai, a ti entrego o meu Espírito. Está feito. Eles estão limpos. Eles recebem graça, graça, graça. Num dia só o Senhor tirou toda a nossa iniquidade. Num dia só o Senhor nos deu santidade. Num dia só o Senhor restaurou a autoridade. Nós recebemos na cruz todas as bênçãos espirituais. Se não fosse Jesus, nós não tínhamos autoridade no mundo espiritual, não tínhamos poder no mundo espiritual, não tínhamos honra no mundo espiritual, não tínhamos nada no mundo espiritual. Enganado estava nós mesmos naquilo natural. Mas quando ele subiu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, você recebeu poder. Poder no nome de Jesus. Recebeu santidade. Recebeu santificação. Foi justificado. Recebeu o Espírito Santo. E agora nós temos Deus dentro do templo. Nós temos Deus no vaso de barro. Nós temos Deus no vaso que era impuro, mas que ele tornou puro. Somos templo do Espírito Santo. E Satanás calado, porque aonde a gente pisa, o Espírito pisa com a gente. E agora temos autoridade. O Senhor disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pisarão serpentes e escorpiões. Você recebeu poder, autoridade.
já limpou, já tratou e te deu autoridade, acesso, honra, honra. Filho, filha, você é filho. Quando está em Cristo, você é filho. Se nós soubéssemos o poder que nós temos, irmãos, a autoridade que Deus nos deu, mas sabe por que nós estamos nos escondendo? Porque o acusador está todo dia nos acusando do nosso pecado e também da nossa omissão, do que não fazemos, do dom que você escondeu, do teu vaso que está emborcado, do talento que você enterrou, do dom que você não quer usar. Todo dia ele vem te lembrar. Mas o Senhor está dizendo para você, filha, filho, só posiciona-se. Porque sem mim nada pudesse fazer, mas eu já fiz. Não deixe o acusador te acusar do que eu já te libertei. Você é um tição tirado do fogo. Eu já te tirei de lá. Eu já te peguei com mão forte. Ainda dá para queimar, ainda dá para queimar. Alguém que está preso em prisões, em milhões do pecado. Quando o Senhor já te tirou de lá, mas Satanás, pela acusação, está te mantendo preso pelos pecados que você tem cometido. E o Senhor está te dizendo hoje, filho, filha, é somente confessar, é somente falar, é somente reconhecer. Você não precisa fazer mais nada. Por quê, Senhor? Porque sou eu que troco a tua veste, sou eu que te limpo, mas eu não consigo parar de pecar, mas eu não consigo. Reconhece, abandona, e eu vou te dar graça, autoridade, acesso. O Senhor nos dá poder. Hoje prisões estão caindo no mundo espiritual. Põe a mão na tua cabeça, com autoridade, feche os teus olhos. Prisões na nossa mente estão caindo agora. Você vai começar a entender a palavra de Deus de um jeito especial. Quando você lê, quando você ouvir de cima do púlpito, o Senhor fará com que a palavra entre dentro do teu coração e milhões começarão a cair. Fundamentos que não são de Deus, que não são da palavra, vão cair. Toda escama do olho vai cair, vai cair. Paulo, as escamas dos seus olhos vão cair, porque para mim você é um vaso escolhido. Recebe de Deus libertação, recebe de Deus unção. Guilhões estão caindo das nossas mentes agora. A palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Olhe para mim. Eu perguntei ao Senhor em oração: Deus, o Senhor tem falado tanto conosco nesta igreja. Não só aqui, mas em todos os lugares, palavras fortes têm sido ministradas. Mas parece que a gente ouve como um filho que ouve por um ouvido e solta pelo outro. Parece que a gente entende, mas não entende para nós, entende para o outro. A gente glorifica, concorda, mas sai dali e não pratica nada. E o Senhor estava colocando em meu coração: é isso, filha, é a guerra espiritual travada. Não consegue absorver a palavra, porque o inimigo está acusando. Mas hoje milhões estão caindo, escamas estão caindo. Você e eu vamos receber a palavra. Nós vamos mudar, nós vamos melhorar, nós vamos avançar, nós vamos nos posicionar, nós vamos nos levantar, e o nome do Senhor será glorificado. Se você se contentar em entrar aqui e ouvir e sair do mesmo jeito, algo está errado na sua vida. Mas se hoje os seus olhos se abrirem, você verá a guerra pela sua vida. Aquele tribunal era pela vida de Josué. Ele não viu aquilo. Deus mostrou para Zacarias, como está mostrando da sua vida para mim. A guerra pela sua vida. O inimigo de um lado acusando e o Senhor do outro lado santificando. Ah, se não fosse ele,
Satanás já teria tragado você, já teria destruído totalmente você. Ele estava entrando pelas brechas, mas nessa noite o Senhor mudou o cenário. O Senhor repreendeu Satanás e te deu acesso. Aleluia. E para encerrarmos, versículo 9, Josué, esta é a pedra que eu coloco diante de vocês, e eu vou tirar a iniquidade da terra num só dia. E quando eu fizer isso, aqui Zacarias, irmãos, porque eu sei que tem pessoas entendidas da palavra que estão me ouvindo. Zacarias é um profeta que profetiza, ele profetiza messianicamente, mas também era para o povo. Há dois contextos aqui. Era diretamente para Josué, como era para o povo, mas também era sobre o futuro, sobre o Messias. Era sobre o hoje e era sobre o futuro. E aqui no versículo 9, quando ele fala no 8 que a iniquidade seria tirada num só dia, fala tanto do tribunal quanto da cruz do Calvário, do Messias. Na mesma coisa é o 9. Quando o Senhor diz: Josué, tu vais chamar, tu, os sacerdotes, vão chamar os teus companheiros, e vocês debaixo da videira, vocês vão se alegrar. Era tanto para ajudar, depois que reconstruísse o templo, que o Senhor abençoasse, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, eles teriam paz, os inimigos iriam se retirar, porque quando está trabalhando, o inimigo está se levantando, mas depois que a vitória vem, há um tempo de paz, há um tempo de bonança, e é isso que o inimigo não quer que você chegue. Ele quer que você pense que a tua vida vai ser uma constante batalha sem vitória, sem paz, mas o Senhor está dizendo: é porque você está fugindo da batalha, mas se você travar a batalha, depois tem bonança, tem paz. Vocês vão chamar os seus amigos, e debaixo da videira que simbolizam Israel, vocês vão ter paz. Os inimigos, vocês vão se alegrar, vocês vão se regozijar. Agora é o tempo de trabalhar, mas depois será o tempo de paz. É uma promessa. A mesma coisa o Senhor Zacarias está falando sobre o Messias. Depois da cruz haverá um tempo de paz. Que paz? A paz que Jesus falou: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A minha paz vos dou. Paz em meio à guerra. Tem gente que não está vivendo a paz. A sua alma está um turbilhão. Ansiedade, depressão, pânico, pensamento acelerado, psicologicamente destruído. São as vozes de quem? Satanás, mostrando tudo de errado, só coisas negativas, só mostrando as tuas vestes sujas, só mostrando o que dá errado na tua vida. Mas o Senhor está falando: trava essa guerra. Eu já troquei as tuas vestes, já te dei autoridade, já te dei acesso. E agora será tempo de paz. Tu vais chamar os teus amigos e tu vais se alegrar com eles. Eu não sei porque você não recebeu. Eu já tomei posse para mim. Porque depois da gente travar a guerra, Renata, depois da gente abraçar a causa, haverá bonança, haverá paz, haverá vitória. Vai mudar a condição. Você não vai ficar para sempre em guerra. Agora é uma guerra sim, mas o Senhor está dizendo: eu estou te alinhando, e logo eu vou dizer: cala-te, Satanás, e vai voltar tudo nu. Haverá tempo de paz. Se coloque de pé. Filha do Andrade, para louvar, filha do Andrade. Louva. O Senhor falou conosco, adolescentes, olha aqui para mim, jovens que me ouvem assim. O mundo, os desejos do mundo, o que eles estão vivendo lá fora, o que foi o carnaval, o que é os ciclos da amizade, os pratos que o inimigo oferece, de fato, são bons.
de fato trazem prazer. Mas eu quero dizer uma coisa: nós não vivemos só no mundo natural, nós vivemos no mundo espiritual. Sabe o que é isso para eles? É uma isca para eles entrarem dentro de uma prisão de portas abertas, tão confortável que se quebrarem a prisão, se abrirem as portas, eles não querem sair de lá, porque a carne está sendo satisfeita. O pecado é assim. Só que a hora que Jesus voltar, eles vão clamar por salvação, eles vão clamar por ajuda, eles vão clamar por perdão. Não, foi o que vocês louvaram hoje. Não haverá escape, não haverá perdão, porque o tempo, a Bíblia diz que o tempo é enquanto nós estamos vivos, enquanto a vida. Depois que morre, segue-se o juízo. Sabe por que eu dirijo a palavra a vocês? Porque a gente peca. E Satanás faz como fez para Josué, vem nos acusar. Como adolescente, às vezes a gente deseja, como jovem, às vezes a gente deseja as coisas do mundo. Mas o Senhor está convidando a vocês a tirar os olhos do natural e a começar a colocar os olhos no espiritual. Só segura um pouquinho. A começar a colocar os olhos no espiritual, porque Deus quer fazer vocês queimar. Não no castigo, mas queimar como a sarça, como Moisés queimou. Ser usado